Já é linda já, para de graça. Oiê! Ó, só para avisar, a gente vai abrir os comentários no final, tá? Vou desativar rapidinho. Perguntas. Aí vocês deixam as perguntas pro final. Hoje é sobre o Whey Protein, então as perguntas serão sobre o Whey Protein, tá? Não é sobre creatina, nem betalanina, nem glutamina, né? Sobre o Whey, hein? Cada live vai ter um assunto específico. Então, foquem aí no que a gente vai falar e quando surgirem as dúvidas, no final vocês tiram. Deixa eu desativar os comentários por enquanto. Vai lá, amiga. Gente, então, hoje a gente vai falar do Whey, como a Jéssica já pontuou. E uma coisa que eu queria começar falando para vocês é o seguinte. Suplemento, ele é um bom suplemento. E o alimento é um bom alimento. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando tudo está estruturado ou tudo está bem estruturado, a gente pode adicionar. Então, adicionar algum recurso. Então, vamos dar um exemplo, né? A gente tem um carro que já anda muito bem. E aí a gente bota um turbo nesse carro. E aí esse seria o papel do suplemento. E de onde que vem esse tal desse Whey? O que é esse tal desse Whey? Que até antes de fazer nutrição eu não entendia muito bem. Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, um queijo lá no laboratório na cozinha, né, do curso de nutrição, a gente consegue observar que quando a gente faz, que a gente adiciona as coisas no leite, para coagular esse leite, ele vai virar aquele queijo, igual aquele processo do queijo Minas mesmo, lá da fazenda, que, né, as pessoas fazem e tudo mais. Ele vira um queijo, então ele coagula, né, ele era um leite, ele vira um queijo coagulado, e eles têm uma sobra, que é um resíduo, que é o resíduo da indústria de laticínios, né, de queijo, da fabricação, que se chama soro do leite. Basicamente, o leite ele é composto por 80% de um tipo de proteína que a gente chama de caseína e outros 20% que seriam esse soro do leite, que são as proteínas do soro do leite. Então, o Whey, ele vem desses 20%, que seria aquele soro que sobra em cima, aquele líquido meio, né, clarinho. Ali dentro ficam as proteínas do soro do leite. Dessas proteínas do soro do leite, eles foram descobrindo, na verdade, que quando eles jogavam aquilo ali fora, ou davam para as vacas e tudo mais, elas tinham um aumento ali, né, ficavam mais fortes e tudo mais. E aí eles foram falando, caraca, talvez isso não seja só um resíduo, talvez isso seja alguma coisa que a gente pode aproveitar. E aí pesquisaram em cima daquele soro que sobra, que seria uma sobra da indústria, e viram que se isolassem aquela proteína ali, teria um alimento de grande valia, né? Que é o tal da nossa proteína do soro do leite, que a gente chama de Whey Protein. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que alguns estudos já apontam, né? E vem apontando durante muito tempo, que o próprio leite no pós-treino já favoreceria uma melhora na musculatura, né? Um ganho de massa magra. Então, por que esse leite favoreceria? Porque ele tem tanto a proteína do soro do leite, quanto a caseína, que é essa tal outra proteína que se coagula. Essa proteína que se coagula, ela também tem essa ação dentro do nosso estômago. Então, quando ela entra, quando a gente toma essa proteína, seja a caseína isolada em forma de suplemento, ou seja no leite, a gente tem essa coagulação dentro do nosso estômago. E o que acontece com isso? Acontece que essa proteína ela vai sendo liberada mais devagar. Então, ela vai sendo absorvida mais devagar do estômago, né, dentro do intestino, direto para o nosso sangue. Então, quando a gente faz uso do leite em si, no pós-treino, a gente já teria ali um benefício. Por quê? Porque além dessas proteínas, tanto o whey, que tem uma absorção mais rápida, que são as proteínas do soro do leite, quanto a caseína, que tem uma absorção mais lenta, a gente teria a união dessas proteínas dentro do leite e mais, a gente teria a lactose. Que talvez, dentro dos estudos, eles mostram que como a lactose é o açúcar do leite, ele pode aumentar um pouquinho a liberação de insulina, e a gente sabe que a insulina ajuda a tanto entrar o açúcar para dentro da célula, quanto esses aminoácidos serem captados pela célula. Então, talvez essa lactose do leite... Então, estou falando ainda de um leite integral, né, do copo de leite em si. Talvez essa lactose ajude esse processo de recuperação muscular
pós-treino ou ajude no processo do idoso de ganho de massa muscular, enfim. É como se o leite já tivesse a quantidade de carboidrato junto com a proteína, né, amiga? Já tem a lactose junto com a proteína. Mas assim, a de quantidade de proteína que você vai atingir num copo de leite é diferente da quantidade de proteína que você vai atingir num scoop de whey. Exatamente. Então, é por isso que às vezes as pessoas usam o whey. Isso. E aí, assim, o que a gente tem que ter em mente é que quando a gente está falando do whey protein, então, assim, quando a gente está falando do whey em si, a gente pegou aquele soro que sobrou e foi lá na indústria, num processo industrial que a gente não tem como fazer em casa, e extraiu as proteínas. E aí a Jéssica depois vai explicar para vocês os tipos de whey e aonde que essa extração vai modificar, né, o tipo do whey protein que a gente vai consumir. Uma única coisa que eu queria, duas coisas que eu queria pontuar é que o leite e as proteínas do leite, elas são ricas em triptofano. E o triptofano, a gente sabe que é precursor de serotonina. Serotonina é aquele hormônio do prazer. Então, a gente ainda tem esse benefício. E além disso, a gente ainda tem também o aminoácido glutamina, que em alguns casos ele também é benéfico, né? Por ser por facilitar, né, os processos no intestino, enfim, eu não quero entrar nesse ponto. Mas a gente tem essas pequenas vantagens aí. Aí eu queria que a Jéssica falasse para vocês um pouco sobre os tipos de whey, né, amiga? Então, gente, basicamente temos 3 tipos de whey. Aí surge muita dúvida, né? Para que serve para cada um, a diferença. A gente tem o whey concentrado, isolado e hidrolisado. O whey concentrado é o que é feito de forma mais fácil, assim, ele é de forma mais simples, tá? O processo de fabricação dele é mais simples do que dos outros dois. E concentrado quer dizer que ele tem uma concentração de proteína, tá? E aí varia de marca, varia de produção. Pode ter aí de 25 a 80 e poucos % de proteína. E aí, o que em uma porção. E aí, assim, o que é o mais ideal? O mais ideal é que você consuma um whey concentrado que tenha aí pelo menos entre 70% a 80% de proteína por porção. Isso quer dizer o quê? Se eu pego um scoop que tem 30 gramas de whey protein concentrado, eu quero que ele tenha pelo menos de 21 gramas de proteína ali, que isso dá 70%, de 21 para cima. Agora, se você pega um whey concentrado que em 30 gramas eu tenho menos de 20 de proteína, você está talvez pagando por carboidrato, por gordura e não por proteína. Então é melhor você comer um ovo, comer um frango. Então, justamente isso, o whey concentrado, além dele ter a proteína do soro do leite, ele tem outras coisas junto, que é a lactose, que é o carboidrato do leite, tem a gordura do leite ali, tem minerais, tá? Então, vamos supor que eu pegue um whey concentrado, que em uma porção dele, de 30 gramas, eu tenho 70% de proteína, ou seja, 21 gramas de proteína, e as outras 9 gramas são de gordura, de carboidrato, de minerais. Então, ok, tá? Então, quando você comprar um whey concentrado, é bom ver também a quantidade de proteína que tem nele ali para ver se está valendo a pena. Vejam wheys concentrados que tenham pelo menos acima de 70%, para você estar pagando realmente pela proteína e não pelo carboidrato, pela gordura, que é bom você tomar um leite, então, tá? Agora, o whey isolado. O whey isolado, ele passa por um processo de filtração mais complexo. Para quê? Para justamente isolar a proteína. Mais vezes. Mais vezes. E aí acaba se tornando um processo mais caro, tá? Por isso que o whey isolado geralmente é mais caro que o concentrado. E a concentração do whey isolado de proteína é acima de 90%. Então, em 30 gramas, vamos supor, um scoop de 30 gramas de whey isolado, eu vou ter mais de 90% de proteína. Por isso que o whey isolado geralmente tem, tipo, 26, 27 gramas de proteína em 30 gramas de whey, entendeu? Então, eu tenho mais proteína ali. E aí, se eu tenho mais proteína, eu tenho menos as outras coisas. Menos gordura, menos carboidrato e menos minerais também. Então, o whey isolado se torna, às vezes, interessante para pessoas, por exemplo, intolerantes à lactose, tá? Que aí é um whey que praticamente tem 0 de lactose, às vezes não tem, às vezes tem muito pouco. E aí, nessas pessoas, às vezes, se dão bem com o whey isolado, tá? E também para quem, talvez, busca uma porção de proteína maior,
tá? E aí não quer aumentar pelo whey concentrado, para não aumentar muito o carboidrato, quer consumir uma porção maior de proteína, usa o isolado. Ou quem tá, por exemplo, numa dieta low carb, e aí tem uma refeição que é 0 carbo, e aí, sei lá, um pós-treino, não sei, de manhã, e você não pode consumir carne em alguma refeição, e aí você usa o whey isolado. E a sensação a sensação gástrica, de plenitude gástrica desse whey, ele é diferenciado, né, amiga? Gente que consome sabe, ele não pesa tanto quanto um concentrado pesa, né? Com certeza. E dependendo do concentrado, aquele peso, realmente, né? Depende muito do concentrado. Tem alguns concentrados, que é o que eu tô falando. São concentrados, porém um concentrado que a porção de proteína é bem alta. Então, assim, não muda tanto. Vai depender muito mesmo da marca. A gente vai falar um pouco sobre isso. E o hidrolisado? O hidrolisado, além desse processo de filtração, ele passa pelo processo de hidrólise. Que é para quê? Para quebrar essas proteínas em peptídeos. E aí, quando você for digerir, ela já vai estar meio que quebrada ali, para facilitar justamente a digestão. Então, é um processo ainda mais caro, por isso que o whey hidrolisado é mais caro que o isolado, tá? Porque ele já está pré-digerido ali para você. Então, é um whey que você, além de ter alta concentração de proteína também, geralmente eles têm alta concentração de proteína, já é uma proteína que está pré-digerida ali para você, então a absorção ainda é mais rápida do que o whey isolado, tá? Aí você fala assim, para quem se aplica então? Para quem, por exemplo, tem problemas para digerir proteína, tá? Tem algum tipo de intolerância, aí a digestão é mais lenta, uma hipocloridria. Alguma alteração de enzima. Um paciente pós-bariátrica, né? Que já fica com essa digestão mais lentificada porque reduziu o estômago. Então, assim, talvez problemas hepáticos, problemas no fígado. E aí, assim, aí você me pergunta, poxa, mas o whey hidrolisado é tão caro. Talvez, para quem tá pensando em usar o whey hidrolisado, talvez usar o pool de aminoácidos que a gente falou na outra live seja interessante, porque o whey hidrolisado vai acabar meio que se equiparando, assim, se você usar um pool de aminoácidos numa quantidade boa, que tem uma absorção muito rápida, porque ele já está digerido, já é o aminoácido em si, não vai precisar digerir. Então, se o seu problema é de digestão, talvez o pool de aminoácidos se encaixe melhor do que um whey hidrolisado e financeiramente também seja mais interessante, né, amiga? Um pote de whey hidrolisado tá perto caro. de R$600 e mais, tá, gente? Uma coisa que eu vou sinalizar para vocês aqui, que nem eu sabia, e por isso que eu falo para vocês a importância da gente ler sempre. Eu já estudei tanto sobre o whey, mas isso eu nunca tinha olhado, eu nunca tinha visto. Na verdade, os whey proteins que são hidrolisados, que a gente tem no mercado, eles são praticamente só 20 a 30% de whey hidrolisado. Porque, na verdade, o sabor é tão insuportável que não ficaria tomável. Então, assim, que não ficaria palatável, não dá mesmo, assim, é insuportável. Então, eles não fazem a porção inteira hidrolisada. Não. Ele sempre vai ter isolado e hidrolisado, e mais, no rótulo eles não são obrigados, eles não especificam o quanto de hidrolisado tem ali dentro. Então, assim, gente, muitas vezes, isso a gente está falando para atletas de altíssima performance, o cara que sobe no palco do Olímpia lá, entendeu? Que precisa desse tipo de whey protein. Basicamente, precisa usar intratreino, um whey hidrolisado para absorção que mais não é rápida. O nosso público, com certeza não é quem está aqui assistindo, sabe? Sim, então, assim, não vale a pena pensar. Para mim, talvez assim, o melhor custo-benefício isolado concentrado ou isolado, dependendo do seu objetivo. Isso, com certeza. Então, assim, em relação às vantagens, o que a gente tem que ver é que é uma fonte de vitaminas e minerais também. A gente tem complexo B, né, que é um tipo de vitamina, são várias vitaminas desse complexo, mas que participam ativamente do metabolismo de carboidrato, de gordura, de proteína e inúmeras outras coisas do nosso metabolismo. Ele tem selênio, que vai participar ativamente da nossa tireoide, também da nossa função tiroidiana. Ele tem cálcio, ele estimula o potencial antioxidante do corpo, a gente já sabe disso, tem até estudos em atletas que faziam pedaladas e viram que realmente a recuperação era melhor com o whey. Ele melhora a fabricação muscular das proteínas, então ele vai melhorar, ele vai limitar o dano daquele exercício, ele vai melhorar a cicatrização pós-treino, né, daquele músculo que você acabou de
de destruir lá na musculação. Ele vai melhorar reparo e crescimento, né, dessa musculatura, mas ele age dentro também da célula. Ele vai ser benéfico para a imunidade. Ele tem uma proporção boa de aminoácidos essenciais, se a gente estiver falando, né, de um bom whey protein. A gente tem estudo falando de aumento de força, tanto no supino quanto no agachamento. Então, assim, se a gente pensa em melhora de força, a gente pensa no melhor desempenho, então a gente consegue ter um ganho maior de massa magra. Ele aumenta a capacidade da gente fazer o trabalho em si, né, dentro da musculação. A gente tem também, por causa da leucina, principalmente, um pico de insulina fisiológico ali que vai ajudar, como eu falei para vocês, até que a lactose faz, mas no caso do whey, tem um aminoácido específico dentro do whey, que a gente fala que é a leucina, né? Essa leucina, ela traz um pico de insulina e essa insulina, ela acaba agindo junto para captar os aminoácidos para dentro do músculo. Isso é muito importante para a recuperação. E aí, gente, é bom falar, amiga, nessa parte do pico de insulina, que a gente sempre fala, não, evita pico de insulina, evita pico de insulina. Mas nesse caso, é benéfico. Isso, tá? É um fisiológico. Benéfico para você estimular a síntese muscular. E é por isso que o whey é apontado em estudos em uso em diabéticos. Por quê? Sim. Porque melhora a sensibilidade à insulina. Você ajuda a liberar a insulina e melhora a sensibilidade à insulina periférica. E diabéticos têm o quê? Justamente resistência à insulina. Então, tem estudos apontando o uso de whey em diabéticos e ajudando nisso, tá? É isso mesmo. Muito, muito bem colocado. Foi até a minha pergunta ano passado no Rio Health, né? Pro Gui Henke, que eu levantei lá, levantei a mãozona lá e perguntei. Então, assim, a gente tem, né, colocado dentro da literatura um efeito ergogênico. A gente pensa que ergogênico é só o que é bomba, né, anabolizante, etc., que tem efeito ergogênico. Na verdade, o efeito ergogênico é basicamente um efeito de melhora da massa muscular, né, de crescimento de massa muscular. Então, não significa que é maléfico, né, como às vezes a gente fala, uso ergogênico. Então, assim, o whey tem esse efeito ergogênico. Outra coisa que a gente tem que pensar também é que ele inibe uma proteína que é responsável pela degradação muscular, tá? Então, que é a miostatina. Então, assim, a gente sabe que depois, com uso crônico, depois de 21 semanas de uso dele, a gente tem essa liberação. Então, melhor ainda para a massa muscular. Nos extremos do dia, a gente parece não ter tanto benefício, mas pré e pós-treino tem muitos estudos, né? Apontando esses benefícios que eu estou mostrando para vocês. A gente não tem trabalho que traga dano, tá, renal, porque todo mundo pergunta assim, a proteína não vai danificar os rins? Eu até recebi essa pergunta esses dias aqui. Eu falei, gente, não tem nenhum trabalho científico em humanos que mostre que tem dano. Ainda não tem, tá? Mas a gente sabe que, assim, gente, consumo exacerbado de proteína não é bom, por exemplo, para a saúde intestinal. Então, a gente não está falando um consumo exacerbado aqui. A gente tem um parâmetro, tá? Tem as RDAs, né, amiga, que a gente comentou na outra live, de quantidade de proteína que você vai consumir no dia, de acordo com o seu objetivo. Tá? Então, a gente não tá falando aqui. Então, assim, não é porque você consome whey que você vai ter problema renal. Depende do quanto você consome de proteína. E depende se você já tem essa predisposição também, né? Exatamente. Então, a gente ainda tem capacidade de aumentar fluxo sanguíneo para o músculo por causa de uma enzima que ele também inibe, né? Então, a gente tem maior aporte de oxigênio, teoricamente, né? Para que ele chega mais sangue na musculatura, levando esse sangue, leva oxigênio, leva nutrientes. Então, a gente consegue fazer um trabalho melhor ali na musculação. A gente pode usar como substituto de café da manhã, por exemplo, para uma criança, para um idoso, como substituto de Nescau, sabe? É extremamente benéfico, ainda mais que são extremos de idade, né? Tanto a criança quanto o idoso, que estão em pleno desenvolvimento, no caso da criança, e em pleno, ao contrário do desenvolvimento, que é o caso do idoso, mas que tem uma resistência. Então, assim, o idoso, como ele precisa de muita proteína, a gente tem dificuldade de fazer essa alimentação para ele. Então, a gente pode incluir o whey protein. Pessoas que não conseguem, por exemplo, comer uma fonte de proteína de manhã, que seria ovo, frango, carne. Não consigo comer ovo de manhã, não suporto ovo. Eu conheço gente que não gosta de ovo. Eu amo. Mas, assim, realmente tem gente que não gosta de ovo e não consegue comer a quantidade que tem que comer.
comer às vezes, né? Isso porque aí. assim, 1, 2 ovos tem pouca proteína, pouca quantidade, dependendo da pessoa, de quanto ela precisa. E aí talvez botar aí um scoop de whey de manhã, botar Muito ali bom. até com o leite, né, amiga? É, Você bota um copo então. de leite. Pois é. Um copo de leite com meio scoop E de meio whey scoop pra de whey, completar ou a sua proteína. É, Um iogurte. ou um iogurte com meio scoop de whey, porque aí você conseguiria fazer uma opção mais barata. A gente continua tendo todos os benefícios, tá? Inclusive, então, assim, você falou de iogurte, as pessoas compram muito esses iogurtes proteicos, né? Tem várias marcas, enfim. Se vocês forem fazer as contas, sai muito mais barato você comprar o iogurte natural, tá? Iogurte natural é só iogurte e fermento lácteo, tá? Vocês têm que ver lá os ingredientes. Esse é o verdadeiro iogurte natural saudável. Tem várias marcas, enfim. Você comprar o iogurte natural e botar uma meia dose de whey. Se você fizer as contas, vai sair mais barato do que e mais comprar gostoso, o iogurte né? proteico. Porque fica uma delícia. Porque o iogurte proteico, às vezes, tem um monte de adoçante, um monte de conservante, um monte de aditivo ali que não são saudáveis. E aí sai mais barato e mais saudável você comprar o iogurte natural e completar a quantidade de proteínas. Geralmente um iogurte natural. Geralmente um iogurte natural tem uns 10 gramas, né, de proteína. Aí você completa com meio scoop de whey pra dar, tipo, 20, 25 gramas de proteína ali. E pronto, tá feito o seu iogurte proteico. Tá, gente? Sem precisar isso aí sai pagar muito mais barato. 7, 8 reais num iogurtezinho. Entendeu? É um jeito muito bom de baratear, cara. Porque, assim, realmente hoje a gente precisa, né, cara? Todo mundo precisa baratear tudo. A gente precisa do nosso dinheiro para outras coisas, sabe? Ninguém tá jogando dinheiro no lixo. Então, assim, é muito uma forma de baratear isso, né? Tanto com o leite, porque é uma dúvida também muito comum, né? As pessoas perguntam sempre pra gente, né, amiga? Ah, posso bater com leite? Cara, super deve, assim, tá de boa. Se você não tem intolerância à lactose, você pode. Sabe? Pode. Então, assim... vai lentificar um pouco essa absorção, né? A absorção mas é até bom, né? Porque talvez... não vai ser tão rápida, mas assim, também não precisa, tá? E só saber que o leite tem um carboidrato, né? Tem lá a quantidade, você bota de acordo com a quantidade que você tem que comer naquela refeição. E assim, tranquilo, vai ficar até mais gostoso, né? Whey com leite. É um lanche muito bom também. Então, assim, gente, essas são as vantagens. A Jéssica até já citou essa questão de aumentar a oferta de proteínas sem consumir carboidratos, então que em alguns casos a gente faz isso, né? A gente consumiria carboidratos de outras fontes e tomaria o whey protein. Mas assim, a gente tem algumas desvantagens e uma dessas desvantagens foi o que eu acabei de citar, que é a questão da intolerância, né? Então, assim, para quem tem intolerância à lactose, pode testar o whey isolado, tá? Porque muitas vezes não... Só para quem tem uma intolerância grave é que vai ter essa reação até com o whey isolado. Aí realmente pode melhor entrar proteína vegetal, né? Ou pool de aminoácidos, né? Ou pool de aminoácidos. Então, assim, sabor em relação a... o que eu tenho para falar para vocês de sabor. Eu tenho uma dica muito grande que eu passo assim para todo mundo que eu fazia uso de whey. Para mim é uma das mais valiosas, que é em relação ao sabor. Gente, se vocês misturarem whey com água, dá vontade de vomitar realmente, assim, fato. Só que depende do whey, né? Mas com muita água, sei lá, as pessoas batem com água, assim, não fica gostoso, sabe? Tipo, bater na shakeira. Então, assim, uma opção que vocês têm eu vou até mostrar pra vocês. Esse whey aqui da Gold, tá? Não tô fazendo propaganda não, tá, queridos? É porque é meu preferido mesmo. Quem dera, né? Esse Optimus não tá patrocinando a gente ainda. Optimus Nutrition patrocina. Mas esse whey aqui de brigadeiro, ele realmente tem gosto de brigadeiro. E aí, qual é a minha receitinha da vida, assim? Sempre foi. Eu boto um scoop de whey e vou jogando água muito aos poucos e vou misturando. Muito pouquinho. Gente, muito pouquinho de água, tá? É pouquinho. 2 gotinhas, 3 gotinhas. E faz um creminho. Isso, e faz um creminho, faz um brigadeiro. Dali você pode fazer 1000 coisas. Você pode comer, você pode botar no congelador, você pode botar pasta de amendoim, você pode botar com banana, você pode botar na panqueca, você pode fazer o que você quiser. Fica eu só muito sei mais gostoso. Que o troço fica igual ao brigadeiro. Então, para levar de lanche é muito prático, né? Então, assim, essa é mais uma dos benefícios que a gente consegue ter praticidade no whey. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir parar no meio do trabalho para lançar um ovo no meio do trabalho. Então, assim, é válido, você leva ali o seu brigadeirinho de whey com alguma outra coisa e fica um super
né, zero perrengue, né? Um exemplo de lanche, gente. Sei lá, você tem à tarde, você tem que comer 100 gramas de batata doce, 100 gramas de frango. Mas hoje não vai dar, eu tô na rua. Você come uma banana grande, tá? E um scoop de whey. Deu no mesmo. Equivalente, proteína e carboidrato. A gente só tem que ter ideia mesmo é que como a oferta de proteína do whey, a absorção de proteína é muito rápida, se a gente não tiver essa demanda, a gente vai excretar essa proteína. A gente vai desperdiçar, a gente tende a desperdiçar. Então, assim, é ideal que a gente utilize no pré e no pós-treino. Legal. Mas, no de jejum, a gente também pode usar de manhã cedo, né? Porque a gente está num estado ali de catabolismo muscular, ou seja, de quebra mesmo. A gente está mais propício, está com um ambiente mais propício a quebrar o músculo. Então, cara, assim, tem que pensar que é melhor do que não comer, eu sempre falo isso pra vocês, né? Feito é melhor do que perfeito. Então, assim, se vocês levam sempre um scoopzinho de bobeira dentro da bolsa para as horas de emergência, fiquei presa no trânsito, tô com fome, não sei tô com fome, come um whey. Muito melhor do que comer uma coxinha, né, amiga? Com certeza. Tem umas castanhas, um negocinho de castanhas e uma porção de whey. Tem cheiro, tá ali, gordura boa e a proteína. Tá ótimo. Isso. Já te safou no lanchinho para você não ficar passando fome na rua e não comer besteira. E aí, assim, o importante é, quando você for comprar o whey, e agora, né? Qual whey que eu vou comprar? Aí, dando um exemplo também, a Amanda mostrou ali o Gold, eu também vou mostrar, também não é patrocínio. Mas assim, é realmente... Alô, ótimo! É o whey que mais conhecido, né, mundialmente, o Gold. Também sempre usei, hoje eu tô usando pouco whey, uso assim em lanches intermediários quando eu quero, ou para salvar alguma coisa. Mas eu tenho intolerância à lactose, então para mim tem que ser o whey isolado. Esse aqui é o concentrado da Optimus. Mas, assim, ele é um concentrado que, na verdade, a Gold, ele mistura isolado e concentrado. Então, acaba tendo carboidrato muito baixo. Eu vou ler os ingredientes para vocês. Primeira coisa, proteína do soro do leite isolada. Depois, proteína do soro do leite concentrada. Peptídeos do soro do leite. Ou seja, peptídeos aqui do soro do leite seria hidrolisado. Então, na verdade, o Gold, ele mistura concentrado, isolado e hidrolisado, tá? E aí, acaba que o carboidrato dele... é muito baixo. Em 30 gramas tem 3 só de carboidrato, tá? E tem 24 de proteína. Tá dando aí mais de 80%, né, amiga? Sim. De proteína. Então, assim, é um whey que tem uma quantidade boa de proteína. Ele mistura os 3 tipos de whey que eu falei com vocês. E aí, quando vocês vão ver a lista de ingredientes, vocês vão ver que o primeiro ingrediente tá em maior quantidade dentro desse whey. Tá? Isso é a única certeza que a gente tem. Ele tem mais isolado do que concentrado, né? Perfeito. Isso a gente sabe. E aí tem os outros ingredientes: cacau, sal, aroma natural artificial, lecitina de soja, sucralose e acesulfame, tá? Que é também um adoçante. Tá? Não é um bom adoçante. Tá? Isso já fica aí como um alerta. Quanto mais gostoso o whey for, mais aditivo provavelmente vai ter. Mais aditivo e mais adoçantes que não são naturais, né? Que seria o ideal, o stevia, o xilitol. Mas e aí assim, tá bom, mas eu tenho que ver só a quantidade de proteína? Não. Tá? Então você tem que ver se... Primeira coisa, eu vou comprar um whey concentrado. Tem que ver se tem pelo menos mais 70%. Vou comprar um isolado, tem que ter mais de 90% de proteína. Ok. Vou ver agora o quê? O aminograma. Aminograma é a tabela de aminoácidos que tem naquele whey. E o certo é ter essa tabela, tá, gente? Acessível. Se não tiver no pote, tem que ter na internet, no site da marca, tem que ter em algum lugar. Aí esse aqui ele traz o aminograma. Tem a tabela aqui, não vai dar pra vocês verem. E aí, quando você for analisar o aminograma, o ideal é você ver os aminoácidos essenciais. São 8 aminoácidos essenciais, a gente já falou um pouco sobre isso na outra live, quem não viu, veja. Mas assim, de aminoácidos essenciais, o ideal é que esse whey, sendo ele concentrado ou isolado ou hidrolisado, é que ele tenha pelo menos 10 gramas totais de aminoácidos essenciais. Mas por quê? Porque aminoácidos essenciais eu não produzo, eu tenho que consumir da dieta. E 10 gramas... é o básico que eu tenho que ter para estimular uma síntese proteica muscular mais adequada, tá? Mais eficaz, né? Que é o que eu quero ter com esse whey. E se 10 gramas de aminoácidos essenciais totais, que são esses 8,
ou pelo menos 5 gramas, tá, de BCAA, que são aqueles 3 aminoácidos essenciais, leucina, isoleucina e valina. E considerando só a leucina, dentro desses 5 gramas de BCAA, eu tenho que ver se a leucina está numa quantidade entre pelo menos 2 e 3 gramas. Porque foi como a Amanda falou, a leucina vai ser um dos principais para estimular lá a insulina, tá? E estimular a via de síntese proteica muscular. Então, os estudos mostram que a leucina tem que estar nessa quantidade aí entre 2 e 3 gramas. Isso, e aí uma coisa que a gente tem que ver dentro da lista de ingredientes foi aquele negócio que eu estava comentando com vocês. Existe uma prática da indústria chamada amino-speaking, que é uma adição de aminoácidos, tá? Não essenciais, ou seja, que a gente já produz e que não tem valor nenhum. A gente já nenhum. produz. Não precisaria estar ali no whey e eles colocam para aumentar a quantidade de proteína. E aí o que acontece? Barateia o whey, mas lá na tabela nutricional você é enganado. Por quê? Porque tem 20 e tantos gramas de proteína. Só que quando você vai ler a lista de ingredientes desse whey, você vai ver lá uma porção de coisas. Glutamina, creatina, não sei mais colágeno. O quê. Colágeno, vários aminoácidos que não têm nenhuma utilidade para o que a gente quer dentro do whey, tá? E vão aumentar a quantidade de proteínas lá em cima. E você que assistiu a live não vai comprar esse whey, entendeu? Por quê? Porque você já sabe que vai estar escrito no ingrediente. Então, o que eu tenho que ter no ingrediente, Amanda? Proteína do soro do leite concentrada, ou isolada, ou hidrolisada, sem muitos aminoácidos adicionados depois disso, entendeu? Por quê? Porque isso a gente não precisa, eles colocam só para baratear. Então, cuidado com o preço do whey protein. O whey protein, ele é produzido por um processo que custa caro para a indústria. Não é um produto fácil de ser produzido e barato de ser produzido, tá? Então, a gente tem aí, em média, de R$100 para cima o valor do whey protein, tá? Exatamente. Isso que vocês têm que ter em mente. Então, quando vocês pegarem a lista de ingredientes, vê lá, é proteína do soro do leite? Ok. Tem mais algum outro tipo de proteína? Aí já não é mais whey. Se botou proteína de soja, botou caseína, aí já é blend de proteína. Tá? Isso aí. E se adicionou esses aminoácidos que a Amanda falou, botou para baratear, tá? E para aumentar a quantidade de proteína lá na tabela nutricional e tá te enganando. Aí você tem que se atentar à quantidade de aminoácidos essenciais que tem que vir na tabelinha e a quantidade de BCAAs, que são aminoácidos essenciais também, mas são só esses 3, pelo menos aí 5 gramas pra gente estimular de forma eficaz a síntese. Porque, e só deixando claro que estimular a síntese não é igual a ganho de massa muscular, tá? Estimular a síntese é aquele start que eu falei pra vocês, que vocês vão ter dentro do músculo para iniciar uma síntese. E aí, se você tem uma alimentação adequada para essa recuperação pós-treino, aí vocês vão fazer, né, essa cicatrização bem feita. Por isso que suplemento é para suplementar e alimento vem para nutrir, vem para alimentar, vem para dar densidade de nutrientes pra gente. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Do fracionamento e das outras coisas que você come ao longo do dia, tá? Não é só porque você tá tomando whey que, pronto, tá safo. Não, gente, infelizmente não. Exato. Tá? Vamos abrir para as perguntas? Vamos, deixa eu ativar os comentários de novo. Eu nem sei se vai ter pergunta, que a gente falou tanto. Só da pergunta, não tem pergunta? 3, 2, 1! Mentira. Acabou, não pode mais. Eu acho que não vai ter tanta tem pergunta. Não, mas tem 8 perguntas. Deixa eu ver aqui. No negocinho de pergunta. Esse negocinho de pergunta eu não consigo ver, só você que consegue. Alguns wheys mudam completamente textura. E a quem perguntou foi o Ítalo, tá? Ítalo Marcili, gente. Tô até nervosa. Vou dar aí 10 minutos de silêncio. Um minuto de silêncio, porque o Ítalo... Gente, peraí, tem que falar isso. Minuto de silêncio, porque o Ítalo está na nossa live. O Ítalo é um profissional que a gente ama, né, amiga? Médico, psiquiatra. Por favor, sigam, tá? Antes de responder o Ítalo, você me perguntou. Então, por favor, gente, siga o Ítalo, por favor. Tá, sigam. Assine o Guerrilha Whey. Ele é fera. A gente é apaixonado no Ítalo. Agora, vamos lá. Alguns wheys mudam completamente textura quando aquecidos.
Sim. O que ver? Não entendi muito bem a pergunta. Mas vai, fala então, aí, amiga. Muda mesmo. Em relação ao aquecimento, Ítalo, o que acontece? A gente tem uma modificação na conformação da proteína. Então, assim, por exemplo, quando a gente aquece o ovo, a gente tem aquela clara transparente. Quando a gente aquece, aquela clara fica densa, fica branca, muda a conformação. É a mesma coisa que acontece com o calor do whey. Quando a gente aquece o whey protein, a gente tem essa proteína que era 3D, ela se desnatura de certa forma. Então, ela se abre. E aí, ela muda a conformação e a textura dela. Não que perca a eficácia. Não perde a eficácia, porque a gente não tem uma perda dessa proteína. A gente tem um aumento de digestibilidade, ou seja, a gente aumenta a digestão dessa proteína. É como se a gente abrisse mais ela e ela fica mais apta até a ser absorvida. Exatamente. Alguns não mudam. Qual será o ingrediente que estabiliza essa mudança? Cara, não sei. Não sei te responder essa pergunta, Ítalo, porque todos que eu aqueci até hoje modificam a textura das coisas. Se você for testar dentro de receita, tipo bolo, alguma coisa assim, todos eles mudaram a textura da receita. O que é o que eu percebo é que nem todos mudam. Geralmente, quando eu aqueço para fazer tipo um bolinho de micro-ondas, eu vejo que realmente muda, assim. Agora, em relação à textura sem ser de aquecimento, aí pode ser por algum espessante, né? Alguma coisa que eles adicionam ali que sem aquecer. Espessante, alguns eles diluem muito mais rápido, muito melhor. E outros você fica uma vida para tentar diluir o whey. Aí você já vê a qualidade por isso também, né? Fizeram uma pergunta aqui, ó. Desculpe, essas 10 gramas é por dose ou no total? É por dose, tá, gente? Cada dose de whey, se você pegar um scoop, tá lá na tabela. Eu tenho que ter por dose pelo menos 10 gramas de aminoácidos essenciais, para esse whey ser bom, tá bom? Boa, isso. Fiz brigadeiro com e não mudou. Não sei te responder, Ítalo. Ó, e o whey com leite em pó, no caso de uma refeição rápida? Top, né? Foi o que a gente falou, whey com leite. É o whey com leite em pó ou leite normal. Claro que tem uma grande... escolha um leite em pó, gente, isso também é bom falar, amiga. Porque leite em pó, o leite ninho, por exemplo, o ninho puro, ele é só leite, tá, gente? Se vocês forem olhar lá atrás, é leite integral em pó, tá? Mas tem leite em pó que tem açúcar junto, aí já não é um leite legal. Isso que eu ia falar. Eu ia falar que outro dia eu ia perguntar assim, mas leite ninho não é ruim? Ó, tem um leite ninho de criança lá, acho que é Fortfit 1+1, alguma coisa assim, que tem açúcar adicionado. Então, vale sempre, como qualquer alimento industrializado que vocês forem comprar, a leitura dos ingredientes. Para ver se tem açúcar, para ver se tem alguma coisa adicionada ali. Exatamente. Vê se tem mais alguém perguntando aí, amiga, nos comentários, que eu tô vendo nas perguntas. Eu vi uma pergunta aqui, ingerir gordura no pós-treino dificulta a absorção de proteína? Gente, toda vez que você adiciona macronutrientes, seja gordura ou carboidrato, você modifica, de certa forma, essa absorção sim, tá? No caso de um outra lanche rápido. Fala. Muitas vezes, no caso da intolerância à lactose, pode ser albumina. Então, gente, por exemplo, albumina, eu não me dou bem com albumina. Eu tenho muito gases com albumina, tá? Mas intolerância à lactose com albumina? Peraí, não entendi. Não, qual é a pergunta? Entendi o que ele falou. Só que assim, gente, a gente tá falando albumina é proteína, da do clara leite, de do ovo. É da clara de ovo, estão confundindo. Não tem albumina no whey, tá? É porque tem lactoalbumina. Mas enfim. Porque o nome da... Eles estão falando aqui, no caso da intolerância à lactose, pode ser a albumina. Eu acho que, tipo assim, a pessoa quis dizer que... Mas assim, não tem relação. A albumina é a proteína da clara de ovo. E aí tem gente que realmente não se dá bem com a albumina. Intolerância à lactose, tá? A gente não tem, ou tem uma... Quer dizer, a gente tem uma produção baixa da enzima que digere a lactose. A lactose é o açúcar do leite. A lactase é a enzima que destrói, que digere a lactose, o açúcar. Então, a lactase, que está em baixa quantidade, essa enzima, e aí a gente sente essa intolerância à lactose, porque chega lá no intestino, ela tem um processo que ela passa e causam esses gases. É isso aí. Next.
Vê se tem mais aí, amiga, nos comentários. As pessoas estão perguntando gente, coisas. O bife. Olha aqui, ó. Peguei até para vocês verem o bife. Beef protein, vamos lá. O que a gente tem que pensar em relação ao bife? A gente depois até pode fazer uma live sobre isso, mas eu vou explanar rapidinho com vocês sobre isso. Quando eu comecei a fazer o uso do bife, porque eu não posso fazer uso do whey por causa do meu tratamento de altas doses de vitamina D, eu não posso tomar nenhum alimento que tenha alta quantidade de cálcio, tá? Então eu fui e comprei o bife. Boba, lá, tá, vou comprar o bife porque é a proteína da carne e tal. Vocês imaginam se a proteína do bife fosse uma proteína da carne em si? Vocês imaginam um preço para isolar a proteína de uma carne nobre, vermelha? Seria milionário. Então, assim, essa proteína do bife, ela é proteína de várias partes não nobres do boi. Ela tem colágeno, ela tem várias coisas. Então, quando a gente vai olhar o tal do aminograma, se a gente olhar aqui por porção, de leucina, que é importante a gente ver, a gente tem 870 miligramas. Aí foge dos 2 a 3 gramas. Não que a gente tem nenhuma grama. Nenhuma grama. Então, o que a gente tem que pensar? Por como que eu uso isso? Eu faço meu mingau de clara de ovo e eu uso isso só para dar um sabor a mais, porque ele tem gosto de cacau, é gostosinho e tal. Eu uso, ele acaba me trazendo um pouquinho mais de proteína, mas não é uma proteína nobre. A proteína nobre que eu vou obter é da clara do ovo, tá, gente? Então, o bife, ele não é legal. Se você pode consumir o whey... O bife não tem essas 10 gramas de aminoácidos essenciais que a gente falou. Entendeu? Não tem, então, justamente porque ele não é tirado de uma fonte... não é legal. Tá, justamente porque ele não é retirado de fonte nobre, mandaram como uma a carne. Pergunta assim, mas se eu conseguir minha proteína na alimentação, não será necessário o uso de whey, né? Sim, exatamente. Não será necessário, tá? Desde que você fracione corretamente essa proteína ao longo do dia, que você consiga comer as suas fontes de proteína, seja frango, carne, peixe, ovo, ok, tá? A gente pode botar agora... o whey aqui como uma opção, como mais uma fonte assim, de proteína. Na verdade o que a gente tem que pensar, amiga, é que o whey ou o aminoácido essencial ou qualquer outro desses suplementos proteicos, eles são sinalizadores. Eles atuam como sinalizadores na célula muscular. Eles vão lá dentro da célula muscular, como se fosse isso, tá? E dão esse start. Ó, liga a maquininha aí para produzir mais músculo para aumentar. Então a gente tem aquela via de mTOR, que é a via que aumenta, né? Que começa essa síntese proteica, que dá esse start, né? Então a gente tem aí esse suplemento entrando como sinalizador. E o alimento entrando como nutriente mesmo, como quantidade proteica, de nutrientes, de micronutrientes. Então, assim, alimento é alimento e suplemento é suplemento. O suplemento é um up. Aqui eu não sei se foi uma pergunta ou se foi uma afirmação, não está aparecendo o restante da pergunta. Mas aqui, o whey antes e depois do treino realmente aumenta a síntese proteica, tornando-se um ergogênico, assim como aminoácidos. Perfeito. Aí não continua a pergunta, mas assim, acho que a pessoa entendeu bem o que a gente falou. Conclusão. Palmas. Muito boa explicação hoje sobre ansiedade. Gratidão. Gratidão a vocês que estão aí, pô, perdendo tempo, ganhando tempo de vocês aqui na live, pô. Eu como ótimo, carne. Eu tenho uma rotina muito corrida, não tenho tempo para comer de 3 em 3 horas. Será que tomar um shake proteico seria melhor? Com certeza. Melhor do que não tomar nada, do que comer uma coxinha na rua. Esse whey aí é que vai segurar a sua massa muscular. Tá? Gente, o whey, chia, farinha de linhaça, bom pro pós-treino em uma dieta de redução de peso? Gente, dieta de redução de peso é déficit calórico, é estruturar a proteína durante o dia todo, fracionado, igual a gente já falou em outras lives, colocar carboidratos, gorduras na proporção certa e calorias totais tem que ser menor um pouquinho, tá? Nem tão baixo, nem tão equiparado para a gente conseguir perder peso. Menos caloria do que se gasta. Então, eu tenho um gasto maior e uma ingestão menor. E essa diferençazinha que vai causar o emagrecimento. Então, não existe alimento específico, né? Então, é bom. Exatamente. Whey, chia, essa refeição. Pode sim. Essa refeição pós-treino, desde que esteja adequada. Desde que esteja calculado. Com as suas calorias, nos seus macronutrientes. A gente fez uma live só de como calcular minha dieta. Mas pode sim você encaixar como um pós-treino, tá? Se o gasto for o mesmo, a dieta pode ser a mesma de outra pessoa? Sim. Gente, vai depender muito.
Se você tem a mesma... Tem gente que não se dá... Foi o que eu falei. Tem gente que é intolerante à lactose. Não vai se dar bem com whey concentrado. Não vai se dar bem com leite na dieta, com queijo. Olha só, Laila, deixa eu fazer um parêntese bem legal aqui pra gente ter uma noção. Apesar da Jéssica... Bem descarregando, tá? Então, Então, a única coisa que a gente tem que entender é que, apesar do gasto calórico ser o mesmo, o metabolismo nunca vai ser o mesmo, porque cada metabolismo é um. Então, basicamente, o que aquela pessoa vai metabolizar, o tipo de microbiota intestinal que ela tem, ou seja, as bactérias intestinais que ela tem, tá? Isso tudo é diferente. Então, não tem como ser a mesma coisa. Você vai pode ter perda de peso. Você faz uma dieta, deu muito certo. Ou, não deu muito certo. Aí vai ter que mexer. Né, amiga? E mais, como é que você sabe que o seu gasto calórico é o mesmo? Gasto calórico é a coisa mais difícil de estimar, gente. Gasto calórico muda o tempo inteiro. Muito difícil. Então, assim, não tem como você dizer que é o mesmo gasto calórico. Tem várias fórmulas para calcular o gasto calórico. Nenhuma 100% fidedigna. Isso. E cada um tem um metabolismo, uma atividade em casa, uma atividade no trabalho, uma atividade dentro da academia, um tipo de esforço, enfim. Roberval, a sua pergunta está respondida lá em cálculo de dieta, tá? Já teve live sobre BCA? Já teve. A live passada foi sobre BCA, tá, gente? Posso misturar o whey protein com cacau 100%? Pode. Cacau 100% é super saudável. Se você gostar, bem amar. Miga, vamos finalizar a live para não perder a live. Olha só, se inscreve no canal lá no YouTube, que a gente tá postando as lives lá, tá? Compartilha a live, dá a vida aí para ajudar a gente, tá bom?